Me deparo todos os dias na minha casa, com a minha família, com meus parentes, com ingratidão. Eu me esforço por aquele marido, eu dou o meu melhor, eu etc. Eu eduquei aquele meu filho, eu fiz tudo que era possível, desde o ponto de vista espiritual, do ponto de vista do amparo, e, no entanto, eu só recebo não. Eu só recebo ingratidão. Eu só recebo decepções. E vocês vão me indagar, mas que justiça é essa? Isso não é uma dor? Isso não é uma pena que eu tenho que carregar aqui neste planeta, na Terra? Como é que isso pode ser medida de felicidade? Novamente, aqui está colocado um grande desafio para nós, talvez o maior deles, né? Porque a gente, quando dá um passinho à frente, o que a gente quer? Retribuição, né? É difícil a gente ainda conseguir amar incondicionalmente. É muito difícil. É muito difícil a mãe que faz abnegação sem esperar realmente um retorno. Ainda é muito difícil ter entre nós aquele que, enfim, estende a mão para um amigo ou faz um favor e lá no íntimo não espera que ao menos ele diga um obrigado. Nós ainda estamos nesse estágio. A gente ainda precisa do reconhecimento do outro. A gente ainda precisa que ele diga, olha, você é muito legal. O nosso desafio, que é o desafio de tantos mestres que vieram diante de nós, é que mesmo sendo esbofeteado, mesmo sendo crucificado, mesmo sendo, enfim, atacado em praça pública como tantos, queimado em fogueiras como tantos que nos precederam, né, torturados fisicamente como tantos e tantos e tantos cristãos que se passaram, que apesar de tudo isso, eles ainda têm uma absoluta convicção e gratidão porque puderam fazer o bem. Estamos distantes disso ainda, mas a gente tem que ficar alerta quando alguém da nossa família, quando um amigo, quando um parente, nos vira as costas quando a gente tinha a melhor das boas intenções. Se você tinha a melhor das boas intenções, lembra daquele segundo pontinho lá da felicidade. Eu fiz o meu melhor. Ele ainda não pôde receber. Eu talvez precise de um pouco de agrado para dar um toque na minha vaidade, mas eu estou caminhando. Então, olhar desse ponto de vista essas ingratidões, essas imperfeições ainda que estão postas entre nós, é um bom caminho para que a gente comece a perceber felicidades aonde parece que há desgraça, onde parece que só há tristeza. Outro ponto que é importante a gente observar é o seguinte, olha, é muito comum, né, a gente falou de perdas, falou de ingratidões, e a gente se associa na vida, né? Diz que a gente só cresce quando a gente está no coletivo, seja com amigos, seja com marido, seja com os filhos, etc. Nós estamos, ou no trabalho, né? A gente só cresce, o homem só cresce, aliás, ele conseguiu sobreviver no planeta, né? Considerando as condições da natureza, porque ele descobriu que coletivamente ele tinha condição de vencer os grandes animais, os grandes bichos, ou construiu uma casa que o abrigasse. Foi graças à percepção que o homem teve, que vivendo no coletivo, ele era capaz de superar adversidades, que a gente cresceu, a gente se desenvolveu e a gente está aqui. E isso é verdadeiro. Para crescer nesse planeta tem que estar unido a gente, a pessoas. As pessoas com as quais a gente se une necessariamente serão aquelas que vão nos passar a mão na cabeça, que vão nos dizer muito obrigado, que vão ser gentis, que vão ser pessoas simpáticas, patrões generosos, mulheres calmas, maridos fiéis, filhos obedientes. Serão assim essas pessoas que estão nas nossas vidas? Não necessariamente. Muitas das nossas uniões são as chamadas uniões antipáticas. Eu não sei porque eu estou com aquele cidadão, mas eu não consigo me livrar dele. Eu quero me livrar dele, mas eu não consigo. Muitas vezes a gente se vê em circunstâncias assim. Ou muitas vezes a gente se vê repetindo um padrão. O que a gente quer dizer com isso? Eu sempre arrumo o mesmo tipo de namorado. Depois de 4 meses ele arruma outra. A gente repete padrões. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a lição. Então vem de novo, tem que aprender de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. E nessas uniões antipáticas que estão postas na nossa vida, está o nosso maior aprendizado. Não é com aqueles que nos sorriem que a gente aprende. A gente também aprende com eles. Mas o maior aprendizado, aquilo que pega a gente, é quando o cara toca naquele ponto que dói. É quando você fala, meu Deus do céu, tem que respirar, aprender a respirar fundo. Ou, meu Deus do céu, ele percebeu
um aspecto meu que eu não quero revelar a ninguém. São nessas uniões, são nesses maridos difíceis, nessas esposas complicadas, nesses filhos rebeldes, nesses amigos traiçoeiros, é que estão os nossos grandes desafios. Eu ouvi uma vez aqui, eu achei tão interessante, eu repito. Deus tem um GPS perfeito. Está na sua casa? Está na sua vida? É para você. Não é para o seu vizinho. Sinto muito, aquele marido está lá na sua casa para você. Pode ser que você se livre dele na próxima encarnação, daqui a um tempo, sei lá. Por enquanto, você vai ter que encarar. Porque nós atraímos para as nossas vidas, nós atraímos para o nosso destino aquilo que a gente precisa para o crescimento, não é de outro jeito. Não é coincidência, não é coincidência. A compreensão disso também alivia a nossa alma. Também nos faz entender que, afinal, esse planeta de provas e expiações é só um planeta de prova, gente. Eu pedi o desafio de viver um relacionamento onde eu queria superar o ciúme. Eu pedi o desafio de querer um relacionamento onde eu tivesse que conviver com meu cunhado na minha casa. Pedi. A gente não se lembra, mas a gente pediu. E o plano nos ofereceu isso. Então tem que agradecer a chance e a oportunidade desse aprendizado e desse crescimento. Às vezes, eu estou brincando um pouco, mas às vezes essas uniões, essas coisas todas, elas são muito duras, né? Às vezes não é fácil viver isso mesmo. Às vezes essa dor, essa angústia, esse medo, eles nos tomam de uma tal maneira que há casos e há circunstâncias onde as pessoas pensam em romper com a vida, que é uma outra das grandes provas que está posto para a gente refletir aqui, das grandes aflições, das grandes dores aqui desse nosso planeta. Às vezes a gente perde, de fato, a esperança, que é aquele terceiro ponto, a fé no futuro. Às vezes a gente se deixa abalar e se iludir, porque no fundo é uma grande ilusão, né, que a gente vivencia quando pensa, e se eu não tiver exatamente aquele cargo, se eu não for poderoso como é aquele meu companheiro que virou gerente 4, sênior plus, etc., se eu não tiver as funções daquele cara, eu não vou ser feliz. A gente vai criando para nós um conjunto, às vezes, de exigências, um conjunto de falsas necessidades que criam em nós uma pseudo-infelicidade. Em alguns momentos, a tal nível e a tal ponto que a gente pensa em romper com a própria vida. E aí a gente vai falar um pouquinho de suicídio. Mas antes de falar do suicídio, eu acho interessante a gente pensar uma coisa que eu também ouvi outro dia, que eu achei bem gozado, foi de uma menininha que tinha ido no shopping, etc. Eu até já contei essa história, acho que aqui mesmo, mas que eu sempre me recordo dela quando a gente está falando de coisas que a gente não precisa, né? Então ela foi ao shopping nas férias com a mãe, etc., porque a mãe não tinha para onde levar, ficou lá indo no shopping. Eu vi isso aqui na casa mesmo, está aqui embaixo, na evangelização. E a menininha contando, aí teve um dia, vamos contar o que vocês fizeram nas férias. Ah, eu fui para a praia, aí eu fui ver minha avó. E a menininha falou, eu fui no shopping com a minha mãe. E sempre se perguntava para as crianças o que é que elas tinham visto, onde elas tinham ido. Ela falou assim, eu vi um monte de coisa para comprar, o que você achou desse lugar, que era o shopping onde ela foi com a mãe? Ela respondeu o seguinte, eu achei que é um lugar legal, tem tudo aquilo que a gente quer, mas não precisa. É o máximo. Eu olhei para a cara dela e assustei. Falei, meu Deus do céu, é isso. A gente cria necessidades para as nossas vidas, do ponto de vista material, do ponto de vista moral, espiritual, de circunstância, de situação, que não tem a ver com felicidade, que não tem a ver com crescimento. Nós não precisamos ter tantas roupas, nós não precisamos ter tantas condições, nós não precisamos ter tal cargo de governo, nós não precisamos ter poder, beleza. Aliás, estas provas todas sempre é posta pelo plano espiritual como uma das mais difíceis. Chico Xavier, naquela ocasião onde foi cogitado que ele pudesse ganhar o Prêmio Nobel da Paz, quando você ganha o Prêmio Nobel tem um dinheiro, né, que vem associado. Ele não ganhou, acabou acho que ganhando a ONU naquele ano. Ele chegou a concorrer, mas perguntaram para ele o que ele faria com o tal do 1 milhão lá que ele receberia. Ele falou, não ia fazer nada, porque não ia nem deixar pôr na minha conta.
E aí fala, mas como, Chico? Você poderia construir coisas maravilhosas com esse R$1 milhão. Não precisa ser para você, você poderia construir casas, asilos, creches, sei lá. Ele falou, não, mas o meu medo não é o que eu poderia fazer com esse dinheiro, mas é o que esse dinheiro poderia fazer comigo. Eu não sei quem seria eu no dia seguinte se eu tivesse R$1 milhão na minha conta. Será que nós, a gente vive falando de políticos e de corrupção, etc. e tal, né? Será que nós que estamos aqui, né, cidadãos medianos, gente do bem, que quer, enfim, o bem dos nossos filhos, do país, o nosso bem, será que se nós fôssemos colocados num cargo de poder mesmo, daquele que manda soltar, manda prender, faz lei, etc., que é recebido pela ONU, que percorre o mundo, que é recebido como estadista, que é assediado todo o tempo pelas empreiteiras, pelo dinheiro, pela mídia, pelas mulheres loiras, bonitas e altas, pelos jogadores de futebol, etc. Será que nós não nos corromperíamos? Será que a gente aguentava o tranco? Será que a gente não fraquejava? Tem certeza? Tem certeza? Eu juro para vocês que eu duvido às vezes. Será que a gente conseguiria não privilegiar nossa família naquela licitação se fosse dado dizer, olha, ninguém vai ficar sabendo? É muito difícil a gente saber como é que nós reagiríamos, quem seríamos nós frente a essas penas, frente a essas provas. Pode ser que a gente ainda não esteja preparado para elas. Muitos os quais a gente convive, que a gente elege, não estão. A gente tem percebido. Pediram aprovação e não deram conta. Mas eu falava para os senhores de uma das grandes aflições, né, para que a gente possa encerrar aqui, né, uma das grandes penas, uma das grandes dores que se referia ao suicídio. Quando a gente já percorreu, a gente já olhou as próprias aflições, olhou para as uniões antipáticas, olhou e não conseguiu se reconhecer, por exemplo, num casamento, numa relação afetiva, e a gente pensa em acabar com a vida, né? O suicídio, se a gente contar até 40 agora, a cada 40 segundos, uma pessoa está se matando no planeta. Vocês sabiam disso? 2.000% foi a taxa de aumento de suicídio nos últimos 20 anos. O Brasil, ele tem crescido, não nessa proporção, por sorte, no ranking aí, ele é um dos quintos, sextos na ordem, mas nós perdemos mais do que no restante do mundo os nossos jovens. Os suicídios no Brasil são entre jovens de 15 a 24 anos. E depois seguidos, na última faixa, pelos idosos. Quais serão as perspectivas que esses jovens não estão percebendo? Qual será a felicidade que eles estão perseguindo ou que nós revelamos a eles que seria o ideal? Qual será a não perspectiva que os idosos não conseguem identificar no final da jornada deles que os levam a cometer o suicídio? Boa parte desses que tentam se matar ou que se matam, conseguem efetivar o suicídio, acham que estão superando e tirando do meio caminho a dor, porque não acreditam que há o dia seguinte. Quem se mata não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor, quer acabar com o sofrimento. É isso que as pessoas que tiram a vida querem. Como elas não têm a compreensão do que afinal é a felicidade de fato, do que afinal essas provas que estão postas, elas fazem um apelo final acreditando que acabando com esse momento presente, portanto com esse ponto da nossa jornada, tudo se acabou. Há muitos relatos, hoje o tema não cabe a gente aprofundar nisso, há muitos relatos daqueles que fazem essa passagem dessa maneira dolorosa, das dores, dos percalços e que são defrontados, porque afinal todos nós sabemos que a vida continua. Portanto, meus amigos, acho que a grande questão final que a gente podia pôr para nós mesmos, né, é isso, a gente chegar, dar uma olhadinha, dar uma pensada, afinal, aquilo que eu vou voltar àquele ponto inicial porque eu achei muito bom e eu quero lembrar dele sempre, né? Será que aquilo que eu tenho não é suficiente para eu viver em condições dignas? Eu não estou falando, e sempre repito isso também, ninguém está dizendo que a gente não tem que ser ambicioso no sentido evolutivo, de ter mais conhecimento, de ter mais recurso, de ter inclusive mais poder, nada disso. Eu acho que isso é crescente, a gente tem que crescer sempre, né? Inclusive nesses aspectos, né? Material, intelectual, etc.
né, social, tudo isso está posto para nós. A questão é a gente ter a noção clara daquilo que nós necessitamos para evoluir. E ponto. Qual é a nossa cestinha? Tá? O que é suficiente caber ali para a gente não criar fantasias desnecessárias, como bem lembrou aquela menininha do shopping? Do que é que você, na verdade, precisa para ser feliz? E se a gente for, de novo, repito, honestos conosco mesmos, vamos descobrir que nós temos nas nossas mãos tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. Para passar por esse planeta aqui, de provas e expiações, como não quer mais ouvir a minha amiga, enfim, mas eu vou repetir, esse planeta de provas e expiações de forma feliz, de forma serena, de forma grata pela oportunidade que o Pai nos oferece. Muito obrigada.